Estamos chegando mais a um final do ano. Dentro de não posso nem dizer algumas horas, mas alguns minutos, a gente encerra. E alguns países já entraram no novo ano. Muito tempo já até. Já estão até dormindo, já até acabou já o Réveillon para eles. Mas para nós não. Mas eu queria que você pudesse meditar comigo um pouco a respeito disso. Por que a gente tanto se alegra numa virada do ano? Você já parou para pensar? Porque hoje é terça e amanhã é quarta, não vai mudar nada. Na verdade, foi como foi segunda-feira, aliás, semana passada. Teve terça e virou quarta, era um Natal, mas era terça e virou quarta. Todavia, não é bem assim que funcionam as coisas. Sabe por que não funciona assim? Porque a Bíblia declara no livro de Gênesis, no capítulo 1, que Deus, na sua graça e na sua infinita misericórdia, no quarto dia, Ele criou os grandes luminares, o sol e a lua. A Bíblia diz que Deus criou os seres celestes, que a gente chama assim, os astros, para eles servirem de contar a gente o tempo e as estações. De maneira que Deus, Ele preparou no quarto dia o sol e a lua. O sol conta para nós, quando a gente entende disso, a gente começa a contar o ano. Pois a Terra leva um ano para dar a volta. Se esse aqui é o sol, a minha mão faz isso assim, ó. E deu a volta sobre o sol. Esse giro todinho leva um ano. 365 dias e mais 6 horas. Por isso temos de 4 em 4 anos o ano bissexto, porque tem que acrescentar essas 6 horas no nosso tempo. Então ele passa a ser 366 dias. Mas o que isso é tão importante para nós? Porque Deus, lá no quarto dia da criação, Ele colocou o sol para que nós viéssemos fazer essa conta. E a lua também serve para isso. Por isso nós temos hoje um calendário solar. Mas muitas nações têm um calendário lunar, ou seja, ele segue os ciclos da lua, de 20 em 28 dias mais ou menos, forma-se um primeiro mês, e aí o segundo, o terceiro, e assim vai sucessivamente. Eu estou contando tudo isso porque Deus colocou no nosso coração contar os tempos. Para Deus era importante que a gente contasse. Agora pensa comigo só por um minuto. Quando Deus criou a mim e a você, lá no Jardim do Éden, porque nós estávamos lá, Deus estava nos dando basicamente a eternidade. A gente deveria viver a vida toda para sempre, sem nenhum tipo de problema. A morte jamais passaria sobre a nossa cabeça, ou imaginaríamos, poxa, um dia eu vou perder a Eva, um dia vai acontecer. Não, Adão não pensava nisso, Eva também não pensava. O tempo está passando, já passou aqui uns bons anos, eu não sei quanto tempo eles ficaram no Jardim do Éden antes que eles pecassem, mas o fato é que eles nunca pararam para pensar na morte do seu companheiro, na morte da sua companheira. Mas ainda assim, Deus determinou que eles contassem os dias deles. E aqui é importante para nós, porque Deus determinou que a gente contasse, e de alguma maneira é importante para nós contar as coisas. Para que você entenda, as celebrações de virada de ano remontam mais ou menos 4.000 anos. Já na Mesopotâmia, as pessoas já celebravam o ano. E sabe como eles celebravam o ano? O ano era mais ou menos celebrado no equinócio da primavera ou no equinócio do inverno. O que significa dizer isso? Num tempo em que a terra, para muitos vocês sabem que talvez não, vamos dizer assim, não de forma muito acadêmica, vamos colocar assim a palavra, mas você sabe que em todo o tempo dos nossos dias, nem sempre o dia é igual à noite. O tempo do dia não são 12 horas de dia e não são 12 horas da noite. Há tempos como no nosso tempo agora, amanheceu alguns dias atrás, às 5h45, nasceu o sol. O sol só foi se pôr às 6h45. Eu gravei isso porque não sei porquê, mas eu acho que foi importante porque agora eu estou falando isso. Significa dizer que o tempo de escuridão foi muito menor do que o tempo de luz. O tempo de luz foram 13 horas e o tempo de escuridão, o tempo da noite, foram apenas 11 horas. Quando a gente tem um equinócio, significa dizer que tempos de hora de dia serão iguais ao tempo de hora da noite, ou seja, 12 horas do dia e 12 horas da noite. Quando acontecia isso na Mesopotâmia, os homens perceberam isso e eles imaginaram o seguinte: são 12 horas certinho do dia e 12 horas certinho da noite. Nesse tempo acontecia uma coisa:
a virada da primavera para o verão, e nesse tempo era o tempo de plantação e o tempo de colheita. Então, quando dava essa virada, os homens naquele tempo, eles celebravam para que, adorando aos seus deuses, com seus ritos e festas, para que a colheita fosse abençoada, que o ano novo que eles estavam trazendo podia ser extremamente farto. No Nilo, a virada do ano acontecia mais ou menos em março. Por que em março? Porque acontecia a inundação do Nilo, e o Nilo, tipo como um rio que inundava toda a ribanceira. Então, quando o Nilo secava, ele, com essa inundação, trazia muita fertilidade para o solo, então os homens plantavam. Então, quando acontecia a inundação, os homens se alegravam, porque eles sabiam que quando o rio secasse, estava pronto para haver o plantio, e então haveria grande colheita, então o ano seria muito bom. As ideias de um ano novo, as ideias de uma virada, sempre tinham isso em mente, que alguma coisa boa estava acontecendo de um ano para o outro, e se essa coisa boa acontecesse, esse ano seria realmente abençoado. Então as pessoas adoravam isso. Para nós, na Idade Moderna, que a gente pode dizer, as viradas do ano só começaram a acontecer muito tempo agora. Só no século de número 2, mais ou menos, os romanos, 46 antes de Cristo, vi um imperador romano, ele disse assim: esse vai ser a virada do ano, 1º de janeiro, em comemoração ao deus Jano, que era um deus de mudanças para eles. Mas essa virada do ano, para a gente agora, ela só começa verdadeiramente em 1º de janeiro, já no século XVI, ou seja, por volta de 1600 mais ou menos. Por que eu estou contando isso? Porque essa é a grande expectativa de todos os povos. Embora a gente saiba que terça para quarta vai ser mais uma terça para quarta, só que a gente contou todos os 365 dias. A gente conta as coisas, e a gente conta para saber se aquilo que a gente está fazendo e olha para trás é bom ou não é, para que a gente possa analisar a nossa vida com um tempo que passa, e a gente contou, e a gente olhou o que a gente fez da nossa vida. E então quando a gente olha e diz: puxa, esse ano não foi muito bom, puxa, eu consegui isso, mas eu não consegui da forma como eu queria, eu ainda posso ajeitar melhor. Essa é a nossa grande expectativa em cada virada do ano, em que a gente pode completar um ciclo e dizer: agora vem um novo ciclo, quem sabe as coisas sejam melhores agora nesse novo ciclo. E nessa noite eu queria falar para nós exatamente sobre essas novas mudanças. Antigamente, quando eu não conhecia o Senhor, a expectativa do ano novo é sempre muito boa, mas não por causa do ano novo que vinha, principalmente por causa das festas que aconteciam no ano novo, as viradas. A gente queria era para a farra. Para a gente era isso, era ficar com a minha avó na hora da igreja, né? A vovó era crente, né? E ainda, está completando 100 anos, que Deus abençoe. Daqui a 9 dias ela completa 100 anos. Então ela chegava com a gente, se reunia com a gente, mandava todo mundo. Meu pai e minha mãe não eram crentes, ninguém era, só era ela. Então ela reunia toda a gente e disse: a gente vai orar na virada do ano. Ou seja, meia-noite ela obrigava a gente, todo mundo, vir para a cama, para um quarto. Tinha 2 bilhetes lá, então metade da família ia para um lado, a outra metade fica para o outro, todo mundo ajoelhado. Exatamente meia-noite a gente orava, ela orava lá e a gente só orava com ela. Era 5 minutos de oração, só, não dava mais do que isso. Levantava, agradecia, se confraternizava, comia e pé para festas. A nossa alegria era ir para a festa. A nossa alegria era fazer isso. Se o ano virava bem ou não, tanto faz, mas para minha avó, era apresentar a nossa vida de novo diante de Deus, para que Deus protegesse, principalmente na nossa ida para as festas, porque sabe lá se a gente voltaria. Mas era assim. E talvez alguns de nós aqui estejamos vivendo essa coisa que eu vivi no passado, que você só está aqui por causa do seu pai e da sua mãe. Não, você vai comigo na igreja hoje, e depois que terminar você vai se virar para lá, mas aqui você vai estar comigo.
E para a gente é importante isso. Talvez você não entenda isso. Para a vovó era muito importante, e eu acredito que para Deus também isso era muito importante. Embora a gente não tivesse um coração para adorar a Deus, mas a gente tinha um temor que a gente dizia: não, a gente vai viver esse tempo, porque isso é importante. E sei lá o que vai acontecer da minha vida em diante. É melhor receber a bênção de Deus. Tem alguém que esteja orando por mim, tem alguém que está orando por mim, cuidando de mim diante de Deus. Isso é importante. Mas nessa noite eu queria dizer o que o apóstolo ele falou aqui. Ele falou de uma festa. E para nós, talvez você não tenha muito, vamos dizer assim, tanto conhecimento a respeito do que festa ele está falando. Porque aqui o apóstolo Paulo está falando de uma festa. E ele disse que essa festa não poderia ser celebrada de uma outra forma. Não poderia ser celebrada de um jeito que seria desonesto para essa festa. E nós estamos perto de festejar também, conseguimos vencer mais um ano. E agora vai vir um novo ano, e que Deus nos dê graça para a gente avançar e conseguir fazer coisas que a gente não conseguiu no ano, e resolver problemas, situações difíceis, desafios, e assim a gente conseguir nesse novo ano, pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas o apóstolo está dizendo algo que para nós deve muito a gente entender. No verso 7 ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais uma massa nova, como sois de fato, sem fermento. Como eu falei, antes de o Senhor me encontrar e mudar na minha vida, eu tinha eu sei que eu tenho um talento para negócios, para vendas especificamente. Então eu entrei muito nessa área de negócios antes de o Senhor me encontrar. E eu li alguns livros a respeito de economia nesse nível. E uma coisa que sempre eu ouvia, e isso eu trouxe para a minha vida até hoje, e isso é fato, é verdadeiro, não tem como alterar, se você faz as coisas de uma determinada maneira, você tem um determinado resultado. Se você muda a maneira como você faz determinada coisa, você tem outro resultado. Então, para que a gente mude o nosso resultado, a gente tem que mudar a maneira pela qual a gente está fazendo determinada coisa. Muitas vezes ouvi uma pessoa, não uma, mas algumas pessoas falarem exatamente: eu já tentei de tudo e não mudou nada. Você sabe que quando a pessoa fala isso, não é verdade. Ninguém tentou de tudo. E eu fiz só uma pergunta: tu fizestes isso? Aí ela: não, isso eu não fiz. Então tu não tentaste de tudo. Por que eu estou dizendo isso, amados? É porque um novo ano vai se apresentar como se apresentou na virada de 2023 para 2024. E talvez muitos de nós estejamos fazendo a mesma coisa e querendo receber resultados diferentes. E esse é o ponto. Como a gente vai obter resultados diferentes se a gente faz sempre a mesma coisa? Há alguma possibilidade da gente ter um outro tipo de resultado se a gente sempre faz a mesma coisa? É impossível. É impossível a gente obter outro resultado se a gente continuamente faz a mesma coisa. É por causa disso que o apóstolo Paulo está nos trazendo algo que é importante para nós entendermos e podermos ir adiante e fazer algo realmente novo. Ele diz: lança fora o fermento, o velho fermento. Para que a gente não entenda, o fermento não é uma coisa que tem que ser perceptível para nós. Fermento a gente coloca 2 ou 3 pitadas, talvez uma colher, e se o negócio for muito grande, a gente coloca uma colher mais cheia, ou no máximo 2 colheres se for bem grande. Mas a ideia é que a gente coloque aquele fermento pouquinho como for, diante da massa que ele está
como eu ouvi dizer certo pregador, ele disse: ixi, essa massa é fichinha para mim. Ele joga e não demora muito, dentro de meia hora, aquela massa está toda fermentada, ela está toda levedada, ela foi totalmente adulterada, ela foi totalmente modificada por aquele pequeno elemento chamado fermento. E esse ponto é para nós entendermos uma coisa. Ele diz: lança fora o velho fermento. Lançar fora o velho fermento? De que fermento você está falando? E aqui a gente vai ter que começar a pensar claramente a respeito disso, porque ele está falando da minha vida e da tua vida. Porque existem coisas na nossa vida que a gente só precisa colocar um pouquinho na nossa vida, só um pouquinho no coração, só um pouquinho na tua mente, só um pouquinho, e ele vai dominar toda a estrutura da tua vida. Ele vai dominar todo o rumo e da forma como tu pensas, como tu diriges, como tu te comportas, como tu reages. Basta um pouquinho. A pergunta é: o que eu estou colocando na minha vida que vai fazer com que toda a minha vida, o meu coração e a minha mente seja totalmente transformada por uma coisa tão pequena? Por uma coisa que a gente, aos nossos olhos, olha para o fermento e olha para a massa e a gente diz: isso é insignificante, isso não tem nada a ver, isso aqui não vai fazer assim tanto estrago não. Você já ouviu alguém dizer isso? Só um pouquinho, o que adianta? Só um pouquinho, será que vai mudar? É só mais um gole, será que vai mudar? É só uma bebida social, será que vai mudar? É só uma tragada, será que vai mudar? É só uma piscada para aquela mulher, mas é só uma brincadeira, será que vai mudar? Ninguém está vendo, é só pegar só um pouquinho, só aquilo e nem vai notar. Só um pouco. Só um pouco. E quantas vidas se perderam só por um pouco? Porque a gente não consegue entender que o fermento ele é muito poderoso, muito forte. Um pouquinho só. Só vou um pouquinho. E a tua vida toda é mudada por causa daquele pouquinho. Quando você percebe, ela tomou toda a tua vida. E agora o que fazes? Como se comportar? Como mudar? Como transformar? O que o apóstolo Paulo está tratando aqui, eu não vou tratar exatamente sobre o texto em si, mas eu queria só fechar isso, porque isso é importante para nós. Ele diz que esse fermento é velho. O que é velho? No capítulo de número 8, no verso de número 8, ele diz exatamente o que é esse fermento. Ele diz: por isso, celebremos a festa. Depois eu falo sobre essa festa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ele diz que há um fermento velho, e ligado a esse fermento velho, que é muito antigo, existe um outro fermento, um fermento da maldade e da malícia. Que tipo de fermento velho é esse que ele está falando? Que fermento é esse velho que precisa ser retirado? Ele diz: lança fora. É como se a gente pegasse uma coisa e jogasse para bem longe, de forma que não é soltar, é pegar e jogar de tal maneira que eu não venha mais pegá-lo. Jesus, quando ele andou nessa terra, ele disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Ele disse, e então os apóstolos, quando ouviram Jesus falar, ele disse: eu acho que a gente não pegou o fermento direito para fazer o pão para a nossa viagem. Ele está reclamando disso. Está vendo só, eu falei que era para a gente preparar o fermento e a gente fazer o pão. Então Jesus, sabendo que eles não entenderam nada do que ele está falando: eu não estou falando de pão, eu não estou falando do fermento mesmo natural, concreto, eu estou falando de maneira figurada.
Eu estou falando da hipocrisia dos fariseus. Esse é esse fermento. Um velho fermento, não é não? Fingir que é uma coisa quando não é. Dizer que promete que vai fazer e nunca faz. Mas faz com que todo mundo acredite que você é uma coisa que você não é. E a hipocrisia, ela vai mudando a nossa vida, vai transformando a nossa vida, de tal maneira que a gente fica com um conceito diante dos homens muito bom, mas internamente a gente está totalmente destruído. Então, só Deus para nos mostrar onde estão os nossos erros e a pecaminosidade de nossa verdade, ou daquilo que é realidade em nós. Essa hipocrisia leva a gente a ser maldoso e vai levar a gente a ser malicioso. E a malícia não é outra coisa senão tratar alguém de maneira dolosa. Colocar dúvida no caráter de alguém e nas obras de alguém, porque quer tirar a gente do alvo e colocar em outra pessoa. Então, quando há em outra pessoa, eu estou livre para viver a minha vida da forma como eu quero. E o apóstolo ele diz: tome cuidado com isso. Tome cuidado com a hipocrisia. Tome cuidado com o fermento da maldade. Tome cuidado com o fermento da malícia. Malícia está falando do falar nosso, irmão, da nossa linguagem. Mas ele disse: vocês são massa nova, não são massa velha. Vocês são massa nova, então lança fora isso, não permita que isso adentre o coração de vocês. Então ele diz: porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. O contexto que ele está falando no capítulo de número 5 é de um pecado muito grande que aconteceu no meio da igreja. E por essa igreja estava se dividindo em vários grupos. As pessoas não conseguiam exatamente lidar com esse pecado. Alguns achavam que não tem importância, outros achavam não tem importância, outros diziam não, Deus salvou o espírito, a carne não tem problema. Só que havia uma grande diferença, então as pessoas não tratavam seriamente determinado pecado. É disso que ele está tratando. E um pecado que não deveria nem ser colocado aqui, porque nem lá fora as pessoas estavam fazendo o que esse homem estava fazendo. Você leia na sua casa, no capítulo número 5, você vai entender o que eu estou dizendo. E então é essa mesma igreja que agora vai se sentar e vai participar da ceia do Senhor, que é a festa do amor. É essa festa que ele está falando. Como eu posso sentar na festa do Senhor, comer o cordeiro pascal, e o cordeiro só podia ser comido com pães sem fermento, com os asmos da sinceridade, da verdade, nunca da malícia nem da maldade, nunca da hipocrisia, com a verdade de fato, sincera. Como a gente vai poder comer e comungar um com o outro se os nossos corações não são verdadeiros? Se nós estamos que nem eu, minha avó chamava e todo mundo ia, porque a gente amava a vovó. Dobrava o joelho e orava com fé. Eu acredito com fé, porque não fazia sentido a gente não orar com fé. Mas ia embora, porque a gente não se importava com essa oração. A gente não se importava com Deus, que a gente estava naquela hora dobrando o joelho e orando. A gente não se importava. O que a gente estava se importando era que Deus nos abençoasse para a gente viver a nossa vida. E que era pular o Réveillon e todas as outras festas. Principalmente depois do Réveillon vem um carnaval. E isso era maravilha para a gente. Mas isso é hipocrisia. Isso é maldade. Isso não é verdade. Nessa noite eu queria te convidar exatamente a participar, já que você veio para cá. Você veio por causa de um cordeiro. Um cordeiro que morreu por tua vida e pela minha vida. E ele não morreu para alguém que era bom, por alguém que era totalmente correto, perfeito. Não. Ele morreu por nós, pecadores, para que nos dessemos uma nova vida e uma vida verdadeiramente cheia de esperança, para que nós tentássemos diante de cada um que nos conhece
e ele soubesse que está diante de uma pessoa verdadeira, sincera, que não volta atrás, que ama sua esposa, que ama seus filhos, que ama sua igreja, que ama o seu irmão, que ama o seu trabalho, que é correto nas coisas que faz. A gente deve celebrar com isso, amados. Meu desejo nessa noite é que você entenda uma coisa. Você vai entrar no novo ano e a gente já está chegando nele. Vai entrar com o mesmo velho fermento? Com as mesmas atitudes? Com os mesmos comportamentos? E você acha que você vai ter outro resultado do que você tem aqui e agora? Eu convido você exatamente a lançar fora. Mas não só joga assim pertinho não, joga bem longe. Porque quando a gente joga uma coisa bem pertinho, a gente tende a pegar de novo. Mas se a gente joga tão longe, a gente não sabe mais onde está, então a gente vai embora e vive aquela vida exatamente dizendo assim, não tem mais chance de eu voltar e pegar. Acabou. Não permita que um pouquinho desse fermento venha levedar toda a tua vida. E por causa desse fermento que tu não abriste mão, toda a tua vida vai continuar emperrada, travada, sem avançar. As pessoas celebram o ano novo, amados, numa esperança de que todo o ano novo vai mudar completamente sua vida. Mas se nós não estamos lançando fora o velho fermento, o mesmo bolo, como diz, sentado, deitado, solado, será produzido novamente. E não tem como mudar, a não ser que a gente lance fora e a gente faça outro tipo de atitude para ter outro tipo de resultado. Convido você a inclinar sua cabeça e a pedir ao Senhor força, porque eu sei que isso não é fácil. Não é fácil. Porque só eu sei o que eu preciso lançar fora. E não pense que eu estou isento dessa mensagem. Eu estou muito presente nessa mensagem. Mas muito presente. Você não tem nem ideia. Mas cada um de nós sabe exatamente o que a gente precisa lançar fora para que tenha um novo ano. Não uma virada. Um ano inteiro. Bem diferente do que tivemos. Só porque a gente ainda não lançou esse fermento. Você sabe. Eu sei dos meus. Você deve saber dos seus. Para que aquele dia a gente não seja pego de surpresa. Incline sua cabeça.